Eu falei na aula aqui, por que Jesus Cristo realizou milagres? Há 3 respostas básicas para essa pergunta. A primeira delas, porque Jesus, ele sentia misericórdia e compaixão pelas pessoas. Segundo, as suas credenciais messiânicas. Você se lembra? Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. Quer abrir aí? Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. Por favor, não se aproprie desse versículo, porque esse versículo se aplica para Jesus, tá? Eu sei que você tem cara de Messias, mas... Isaías capítulo 61, 1 e 2. O que é que diz aí? O Espírito do Senhor... Pronto. Jesus, lá em Nazaré, ele lê esse texto de Isaías e diz assim: hoje se cumpriu essa escritura. Por que Jesus realizou milagres? Terceiro lugar, para cumprir as escrituras. E Mateus 8, veja aí, Mateus 8, 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Preste atenção, o pastor R.R. Soares pega esse texto aqui e diz que crente não pode ficar o quê? Doente. Não pode. Por quê? Porque Jesus Cristo já carregou as nossas enfermidades. E ele manda você botar a mão onde está doendo. E ele, inclusive, dá ordem para a doença o quê? Ir embora. Esse texto dá base bíblica para a gente fazer isso. Por que eu e o pastor Hernandes não fazemos isso aqui? Hein? Porque o texto não pode ser aplicado dessa maneira. Cristo, através do seu sacrifício, não somente destruiu o poder de Satanás, não somente destruiu o poder da morte, como também o poder da doença. Nós desfrutaremos desses benefícios do sacrifício de Jesus Cristo futuramente, quando nós ressuscitarmos. E aí nós estaremos desfrutando completamente dos benefícios do sacrifício de Cristo. Se nós levarmos esse texto numa lógica, nós poderíamos dizer também que crente não pode morrer. Porque Cristo já ressuscitou. Mas crente fica doente. Aliás, você, se não for assim, nenhuma tragédia, que eu não espero que não aconteça, eu espero que não aconteça com você, você vai adoecer de alguma coisa e vai morrer. E a igreja vai orar e Deus não vai atender, vai levar você. Tá certo? Não estou rogando praga não, é o ciclo da vida, né? É o ciclo da vida, não tem jeito. Seria muito bom se a gente ficasse livre do poder do pecado e se a gente ficasse livre também da presença do pecado, mas não é assim. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Eu venci, vocês irão vencer. Mas tende bom ânimo, enquanto vocês estiverem aqui,
vocês enfrentarão aflições. E uma das aflições que a gente enfrenta aqui são as doenças. São as doenças. Tá certo? Para você não ficar achando que a igreja da Internacional da Graça é mais poderosa do que a igreja de Pinheiros. O pastor tal, cuidado, cuidado. O que Mateus faz aqui, ao citar esse texto, ele está justamente dizendo que Cristo, no seu ministério, curou enfermos, levou sobre si a enfermidade de muitos. Aqui no capítulo 8 e 9, tem 3 grupos separados de milagres. Primeiro, os primeiros milagres que tem aí, a cura de um leproso, a cura de um escravo e a cura de uma mulher. Leproso, escravo e mulher. A misericórdia de Jesus pelos rejeitados. Porque o judeu, que é o público-alvo dessa carta de Mateus, fazia uma oração todo dia, faz até hoje. Agradeço por ser um homem e não uma mulher, um judeu e não um gentil, um homem livre e não um escravo. Essa é a oração de judeu. Mas Jesus cura aqui um leproso, no capítulo 8, de 1 a 4, de 5 a 13 ele cura um escravo, e versos 14 e 15 ele cura a sogra de Pedro. Por isso que Pedro negou a Jesus, está certo? Ele ficou com raiva. Não era para ter curado a sogra, para ter deixado morrer, mas vamos lá. O segundo grupo de milagres, você vai a partir do versículo 23, 8, 23. Jesus acalma uma tempestade. Jesus cura 2 endemoniados gadarenos. E aí, Jesus também perdoa e cura um paralítico. Capítulo 9, versos de 1 a 8. Então, Jesus aqui está trazendo paz para as pessoas que estão atribuladas. E ele revela também aqui o seu poder sobre a natureza e sobre o mundo espiritual. E no capítulo 9, a autoridade que Jesus tem de perdoar o quê? Pecados. Perdoar pecados. Vamos lá? Aí, o último grupo de milagres que nós temos, dos 9 a 17, fala sobre discipulado. 9, 18 a 38, o terceiro bloco de milagres que Jesus Cristo fez, cura para aquelas pessoas que estão desesperadas ou desesperançosas. Ele vai fazer aqui a ressurreição da filha de Jairo. Ele vai curar aquela mulher hemorrágica que estava 12 anos menstruando. Ele vai curar 2 cegos. E ele vai curar um mudo endemoniado. E ele termina, versos 35 a 38, com o aspecto também do discipulado. Então, com essas 3 divisões, nós temos então aqui, são quantos milagres? Nós temos 3, 6, então nós temos 10 milagres que são feitos aí, nesses 2 capítulos. Qual é a intenção de Mateus? Mostrar que Jesus Cristo, ele é o Messias, ele é poderoso. Ele tem poder sobre a tempestade, ele tem poder sobre a doença, ele tem poder sobre os espíritos demoníacos, ele tem poder completo e total. Você se lembra que o único evangelista que fala da autoridade de Jesus é Mateus. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu queria colocar para vocês aqui, tem alguns milagres assim, são maravilhosos, mas eu queria destacar aqui, esse milagre do paralítico em Cafarnaum, 9, de 1 a 8. 9, de 1 a 8. Vamos ler?
Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Qual era a cidade de Jesus? Hein? Hein? Não. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas no seu ministério ele foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum. Lá às margens do mar da Galileia. Então ele está em Decápolis, ele atravessa e vai de volta para Cafarnaum. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus? Mas alguns escribas diziam consigo: este o quê? Blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai. E levantando-se partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Uma pessoa pode ser rei sem autoridade? Não. Por que que a ênfase de Mateus aqui é sobre a autoridade? Dentro da teologia judaica, somente Deus tem poder e autoridade para perdoar o quê? Pecados. Só Deus. Então, quando Jesus Cristo realiza esse milagre, e Mateus coloca isso aqui, o objetivo de Mateus é falar com seus leitores que Jesus Cristo é Deus. Ele é o Messias que foi enviado. Quem é que chama Deus, ou Jesus de Emanuel? É justamente o Evangelho de Mateus. E o que é que significa Emanuel? Significa Deus conosco. Mas vamos fazer aqui nós podemos estudar esse milagre de várias perspectivas. Né? Várias perspectivas. A gente pode pegar aqui os personagens. Há 3 tipos de crente na igreja. Tem aquele crente que precisa ser o quê? Carregado. Aquele que precisa ser transportado. Aliás, lá em Hebreus diz que existem os cordeiros mancos. Cordeiro manco. É ovelha de Cristo? É, mas é manco. Anda devagar, manquitola. Certo? E a Bíblia diz: fazei veredas aos cordeiros mancos. Veja nesse texto aqui que esse aleijado, ele é alguém que precisa ser transportado e colocado aos pés de Jesus. O que eu acho interessante é que na igreja também tem aquelas pessoas que trabalham, que são esses homens amigos. Esses amigos desse aleijado. O texto vai dizer que eles não puderam colocar Jesus entrando pela porta. Eles tiveram que subir pelo telhado, destelhar a casa e colocar o aleijado na presença de Jesus. E que Jesus Cristo curou esse aleijado aqui, não por causa da fé do aleijado, mas vendo a fé deles, daqueles que transportaram Jesus. Se você observar aí, e eis que eles trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus vê a fé de quem? Não do paralítico, mas daqueles que transportaram o aleijado e colocaram na presença de Jesus. Irmãos, nós precisamos ter fé em Jesus, mas nós precisamos ter fé também que Jesus pode resolver o problema de muita gente. E um dos papéis nossos, se falou aqui no Ministério de Casais, mas todo o nosso trabalho na igreja,
é levar pessoas e colocar pessoas diante de Jesus. Ou pegar Jesus e apresentar as pessoas. O mais importante é que a gente precisa ter fé para fazer isso. A fé não é só para adoração, mas a fé ela deve estar presente no trabalho. A motivação do trabalho da igreja tem que ser a fé. A fé que Jesus pode resolver os nossos problemas. Mas a igreja também está cheia de gente. Né? Tem os aleijados, tem os que trabalham e tem os que ficam de plantão criticando. Versículo 3. Mas alguns escribas diziam consigo, este o quê? Blasfema. Blasfema. O texto de Lucas vai dizer que eles estavam ali simplesmente, eles não vieram ali porque admiravam Jesus, eles não estavam ali porque eles estavam preocupados com o aleijado, não, eles estavam ali para criticar Jesus. Cuidado, porque você pode desenvolver uma disposição para vir para a igreja só para criticar. Isso é um perigo. Você não trabalha, você não ajuda ninguém, você simplesmente vai criticar. E tem um quarto grupo aqui na igreja, que é a turma que fica assistindo. Veja lá no versículo 8, vendo isso, as multidões possuídas de temor, glorificaram a Deus, né, que dera tal aos homens. Mas veja lá no texto de Lucas, capítulo 5, só para você ter uma ideia. Lucas, capítulo 5. Versículo 26. O que diz aí? Aqui é a turma do louvorzão. Diz assim, todos ficaram atônitos. 5:26. Davam glória a Deus e possuídos de temor, dizia, hoje nós vimos o quê? Pode ir. Fomos para a igreja hoje teve cura, hoje teve, né, libertação, outro teve perdão. Então é aquela turma que gosta de assistir, são os espectadores, né? Então, participando aqui dessa vibração toda. Irmãos, outro texto que nos chama bastante atenção, eu não sei se você já observou, é a cura dessa mulher e a cura também, a ressurreição da filha de Jairo. Está aí no texto. Mateus capítulo 9. Veja no versículo 19, e Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. Eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes. Porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Você conhece o texto paralelo, porque os textos paralelos, eles se complementam. E essa mulher, ela estava com essa doença há 12 anos. Essa mulher já tinha gasto tudo que ela possuía com os médicos da época. Certo? E ela vai então atrás de Jesus, vocês conhecem todo o texto, e ela, apenas se ela tocasse em Jesus, ela seria o quê? Curada. E ela foi lá e tocou em Jesus, e Jesus para, e Lucas vai dar o detalhe, porque ele é médico, está dando o detalhe, e ele pergunta, alguém me tocou? E os discípulos, mas quem me tocou? Todo mundo está tocando o Senhor. Ele diz, mas de mim saiu virtude e poder. E a mulher é identificada, e a partir daquele momento, essa mulher ficou totalmente curada. O que esse milagre tem para ensinar para a gente? Primeiro, observe que essa mulher era uma mulher sem nenhuma esperança mais. Ela já tinha perdido tudo com o tratamento médico. E o único recurso que ela tinha é receber a cura de Jesus. Então Jesus, ele é a esperança
para aqueles que estão desesperançados ou desesperados. É importante a gente entender também que essa mulher, da perspectiva da teologia judaica, da lei cerimonial, essa mulher era uma mulher impura, é uma mulher que não podia conviver em família. Essa mulher tinha um problema de saúde que lhe colocava à margem da religiosidade. Ela estava completamente prejudicada. Ela era vista pelas outras mulheres e pelo conceito, né, da lei cerimonial como uma mulher impura. Impura. E aqui vem a grande lição para nós, é que Jesus Cristo, ele veio justamente para resolver aqueles nossos problemas que ninguém resolve. Né? Ele é, de fato, a nossa esperança. Ele é aquele que tem a resposta para os nossos problemas mais graves, mais sérios, mais difíceis. Ele resolve o nosso problema. Mas se você observar também, tem aí a situação de Jairo. Não é isso? Veja lá no versículo 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela região. Preste atenção que essa menina era filha única de Jairo. Filha única. E a menina adoeceu e a menina morreu. E esse homem então vai atrás de Jesus, ele não sabia que a menina estava morta, mas Jesus então resolve ir à casa desse homem e vai realizar esse milagre. O que que esse milagre tem para ensinar para a gente? O que que esse milagre tem para ensinar para a gente? Hein? É só pegar o comentário do pastor Hernandes, está lá, ele faz sermão de tudo isso aqui, né? Arruma lição, é uma benção. Quando você lê um negócio desse, para que isso aqui está? O que que isso transmite para você? Qual é a lição que Jesus Cristo está ensinando aqui para nós, irmãos? Hein? Lição de fé? Veja o texto, por favor, lá de... Texto paralelo, por favor. Vamos lá. Marcos. Capítulo 4. É Marcos, não é Lucas, né? Lucas 5, desculpa. Meu texto paralelo, a cura do leproso, a cura do paralítico, jejum, capítulo 6, não? Lucas? Marcos? Pronto. Mateus 9, 18, 19, Lucas 8, 40 e 40. Tendo Jesus voltado do barco, para o outro lado fluiu grande multidão. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés e esse sentimento suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e ela viverá. E veja no versículo 24 que Marcos coloca um detalhezinho. Qual o detalhe que ele coloca no versículo 24? E Jesus foi com ele. Nesse percurso que Jesus vai com ele, aparece essa mulher que toca em Jesus. Por isso que esses dois milagres eles estão ligados aí, linkados. Mas o que é interessante é porque há aqui na dinâmica do texto, da narrativa, duas ideias maravilhosas. A primeira é aquela ideia de que Jairo vai a Jesus.
E ele vai a Jesus com um problema insolúvel, ele vai a Jesus com fé, ele vai a Jesus com humildade, ele vai até Jesus desesperado. Mas o bonito do texto é que ele vai a Jesus, mas Jesus vai também o quê? Com ele. Jesus foi com ele. Ele foi a Jesus e Jesus vai com ele agora para a casa dele, para resolver o problema dele. E aqui tem uma lição que eu acho fantástica nesse texto. É que Jesus, meus amados irmãos, jamais abandona aqueles que sofrem. Jesus jamais abandona o cristão, o seu filho, no momento da dor e no momento do sofrimento. Ele está conosco, ele vai com a gente. E ele vai para resolver o nosso problema, resolver a nossa situação. Agora, vamos voltar lá para o texto, porque eu estou dando um apanhado geral assim para chegar no que eu quero aqui, que é o capítulo 9, a partir do versículo 35. 9, 35. Aqui é como se Mateus agora fizesse um resumo. Um resumo. E eu queria que vocês lessem comigo 9, 35 a 38. Vamos lá? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Eu quero destacar aqui o resumo do ministério de Jesus, que de uma certa forma deve ser também o ministério da igreja. Veja que aqui, em primeiro lugar, você tem a dinâmica ministerial de Jesus. O que é que Jesus fazia no seu ministério? Diz que ele percorria todas as cidades e povoados. Jesus não escolhia as cidades estratégicas, aquelas cidades mais importantes, as maiores cidades. Diz que ele percorria todas. Porque às vezes a gente, quando fala em evangelização, e agora, quando se fala de plantação de igreja, evangelização, parece que tem cidade que é mais importante do que a outra. Mas Jesus não faz isso. Onde tem gente, ele vai lá. Veja que Jesus, o seu ministério estava fundamentado em 3 pilares. O que é que Jesus fazia? Ele pregava, ele ensinava e ele o quê? Curava. Está aí no texto, veja no texto aí. Percorria Jesus todas as cidades povoadas, ensinando, pregando e o quê? Curando. Preste atenção que esses 3 pilares aqui do ministério de Jesus também são os pilares da igreja. A igreja tem que ter em mente que nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos ensinar o evangelho e nós precisamos curar através do evangelho. Alguém poderia colocar aqui que o ministério da igreja é o ministério da pregação, do ensino e da cura, da restauração das pessoas. Agora, o que é interessante a gente observar, no versículo 36, é que pelo fato de Jesus percorrer e desenvolver o seu ministério, Jesus, ele tem uma visão das pessoas. E, meus amados irmãos, isso é uma coisa importante que a igreja precisa ter. Se a igreja não tem compaixão pelos perdidos, ela jamais estará preocupada em desenvolver um ministério relevante, um ministério de pregação, de ensino e de cura. Veja no texto que porque Jesus percorria, ele via as multidões.
E quando ele vê, qual é a consequência natural? Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Mas aquilo que os olhos veem, o coração o quê? Sente. Vendo eles as multidões, o que é que diz aí? Compadeceu-se delas. Compadeceu-se. E aqui, meus amados irmãos, para mim está a chave do ministério de Jesus e a chave do ministério da igreja. A compaixão pelas pessoas é o motivo, deve ser o motivo do nosso ministério. A compaixão é o motivo da missão. Se a gente não sentir o que Jesus sente pelas pessoas que estão perdidas, nós não vamos nos preocupar em evangelizá-las, em ensiná-las, em levá-las a Cristo. Nós não teremos um ministério eficiente enquanto nós não sentirmos aquilo que Jesus sente. Vou pegar um exemplo. Vamos para Lucas. Lucas capítulo 7. Desculpa, eu quero Lucas, não é 7 não. É a ressurreição do filho da viúva de Naim. 7:11? Então não estou tão ruim não, né? 7:11. Em dia subsequente, dirigia Jesus a uma cidade chamada Naim, ia com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Veja no versículo 13, o que é que diz aí? Vendo-a, o Senhor... Presta atenção, eu quero destacar isso aqui. Vendo-a, compadeceu-se dela. O que é compaixão? Compaixão é você se colocar no lugar da outra pessoa. É você olhar para as pessoas e sentir o sofrimento daquela pessoa que está do outro lado. Então isso é uma coisa bonita, porque isso aqui é a mola mestra do ministério de Jesus. Ele para, ele cura, ele ressuscita aquele menino. E a ênfase do texto é mostrar a sua compaixão. O que era ser uma viúva em Israel, que tinha um filho único, e esse filho tinha que cuidar da mãe, porque era a obrigação da lei. E essa mulher agora está totalmente desamparada, sem nenhuma perspectiva. Por isso que Jesus, ou Deus, é colocado lá no Antigo Testamento como aquele que é pai dos órfãos e das viúvas. Então, irmãos, voltando para Mateus capítulo 9, nós temos a dinâmica do ministério de Jesus, mas nós temos o motivo, né, do ministério de Jesus, que é a compaixão. Compaixão. Se fosse o pessoal do Bradesco, quando vê as multidões assim, pensa em quê? Hein? Eles veem essas pessoas como ovelhas que não têm pastor? Elas veem pessoas que têm dinheiro para abrir conta, não é isso? Nós estamos numa crise tremenda, irmãos, e o lucro dos bancos do Brasil vai ser de 20 bilhões. 20 bilhões os bancos. Cada um, né? Itaú, Bradesco. Se fosse o cara das Casas Bahia, ele já morreu, né? Ele olharia para as multidões e diz, tanta gente para vender fogão, geladeira,
ele via as multidões como um mercado, como um nicho de mercado. Agora, como é que Jesus olha para as multidões? Ele olha para as multidões e se compadece delas. E a colocação que ele faz aqui é que elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm o quê? Pastor. Quantas pessoas você conhece? Gente boa, que está envolvido com espiritismo, com esoterismo. Gente que está aí, são pessoas do nosso círculo de amizade, pessoas que a gente admira. E muitas vezes, meus amados irmãos, essas pessoas estão em busca disso aí, porque há uma aflição no coração, uma aflição na alma, mas a gente não sente isso que Jesus sentiu aqui. E o grande desafio nosso como igreja é, olhando para o ministério de Jesus, sentir o que Jesus sente pelas pessoas que estão aflitas e que estão perdidas. Você se lembra que os fariseus, além de toda a religiosidade, ainda colocavam o quê? Fardos religiosos. Por isso que Jesus Cristo chega e vendo as multidões, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque as pessoas estavam, além de toda a opressão social, econômica e financeira, havia a opressão religiosa. Irmãos, a coisa mais triste quando você olha para a cidade de Jerusalém é contemplar aqueles judeus ortodoxos batendo a cabeça no muro, vivendo uma religiosidade cega, sem entendimento, sem discernimento. Pessoas que estão completamente presas à religiosidade, e aquela religiosidade é um fardo pesado. E os ortodoxos, a coisa é tão feia que eles se vestem de preto mesmo. Né? De preto. E eles tentam de tudo para viver aquela religiosidade. Agora, nós precisamos sentir isso. Então Jesus, ele tem aqui o seu ministério, a dinâmica do seu ministério. Jesus percorria cidades e povoados, ensinando, pregando e curando. Ao fazer isso, ele dá para a gente aqui uma avaliação, como é que ele vê as multidões. Eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos aprender um pouquinho sobre marketing religioso. 1 Coríntios. Você sabe que o marketing é uma ciência que, bem aplicada, traz benefícios para a população. E pequenas igrejas, grandes negócios. Os valores do marketing foram trazidos para a religião. Isso aconteceu metade do século passado, lá nos Estados Unidos. Foi onde explodiu esse negócio do movimento apostólico e o surgimento dessas igrejas, o quê? Neopentecostais. Então não tem segredo, é só, você não precisa ser muito entendido, não, mostrar que o mercado religioso é um mercado que está aí para ser explorado. É um nicho de mercado. Porque as pessoas, elas têm o quê? Necessidades. E o que o marketing faz? O marketing identifica a necessidade e oferece o quê? O produto. O produto. Então, o que a Universal faz? A Universal trabalha com princípios de marketing. Segunda-feira é para o sujeito que está endividado, não é isso? Aí tem a segunda. Terça-feira, problema de casamento. Preste atenção. Eles vão identificando as necessidades e vão oferecendo o quê? Os produtos religiosos. E você vai lá naquela igreja, que é o espaço da bênção, você recebe um serviço espiritual e depois você faz o quê? Paga
Paga. Dá uma oferta. Não precisa você criar vínculo, porque ali é uma agência de prestação de serviço espiritual. Só isso. Não precisa ter prédio de educação cristã, não precisa fazer discipulado, não precisa aprender de mim que sou manso, não precisa. Você vai lá e você é uma pessoa que tem necessidades e a igreja oferece o produto para essa necessidade, você paga, tchau e benção. E a igreja então vai com isso montando o seu império financeiro e econômico. Não tem matéria-prima, não gasta. Se você não foi curado, a responsabilidade é sua, que você não teve fé. Então eles jamais poderão ser processados por não entregar um produto de acordo com... Porque o marketing é muito simples. Você põe uma placa aqui na marginal, pare de sofrer. Aí o cara que está, vem para cá. Veja o que é que Paulo coloca aqui, veja como é isso. Paulo vai colocar isso em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 22. O que é que o mercado pede? Paulo está fazendo aqui, dando uma aula de marketing religioso. O que é que Paulo está dizendo aqui? O que é que ele diz aí? 1:22. Porque tanto os judeus como os gregos buscam, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Veja que o mercado religioso quer duas coisas. As pessoas querem o quê? Sinais. Os judeus pedem sinais. Nós queremos ver maravilha. Nós queremos ver um pastor ou um apóstolo poderoso, que ele põe a mão, o cara cai. Que ele ora e as coisas acontecem. As pessoas querem isso. Querem isso. O que as igrejas neopentecostais fazem? Oferecem o quê? Sinais. O produto que eles... é a cura. São sinais. Porque as pessoas, elas têm o quê? Necessidades. Outros querem o quê? O que é que os judeus, o que é que os gregos querem? Eles querem o quê? Sabedoria. Querem transformar o cristianismo numa religião de saber, porque os gregos diziam que é pelo conhecimento que o sujeito se sobrepõe ao outro. E é interessante o espiritismo. O espiritismo faz uma ginástica danada. Né? Buda até tem um espiritismo de mesa branca e tem aquele que bebe o sangue da galinha lá, o catimbozeiro, né? Mas é tudo espiritismo. É tudo. Tudo. E eles tentam fazer uma fusão, o espiritismo de mesa branca, entre ciência e religião. Eu li para vocês aqui o texto de João hoje, quando Pedro diz, nós temos crido e conhecido que tu és o quê? O Cristo. Primeiro você precisa crer. Para depois você o quê? Conhecer. Não é conhecer primeiro para crer, não é assim. Porque as coisas de Deus, elas se discernem o quê? Espiritualmente. E o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. E veja o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando o seguinte, o mercado está pedindo milagres, sinais, e o mercado está pedindo o quê? Sabedoria, conhecimento. Mas nós oferecemos um produto que não é muito palatável. Né? Qual é o produto? A cruz de Cristo. Se a gente pudesse entender, qual é o produto nosso? Nosso produto é Cristo crucificado, é relacionamento. Você ter um relacionamento com Cristo. E quando apresenta a cruz de Cristo, se você observar bem, ela é loucura
A cruz de Cristo é o quê? Escândalo. Mas todos que são chamados por Cristo vão ter discernimento e compreensão do significado da cruz. Amém? Então, irmãos, está aqui, Paulo está colocando aqui, gente, o que o povo quer. Isso era um princípio romano, o povo quer pão e circo, então dá pão e circo para o povo. Hã? Então, a Dilma e o Levi, lê lá o Maquiavel, que é o livro de cabeceira dos políticos todos, então encarca no povo. Já está pagando 36% da renda, já é de imposto, põe mais imposto. Que é isso? É um impostozinho. Quer dizer, isso é uma coisa o quê? Maquiavélica, diabólica. Então preste atenção. Nós precisamos olhar para as pessoas, não da perspectiva do marketing, não da perspectiva do mercado religioso. Nós temos que olhar para as pessoas como Jesus, o quê? Olha, ele olhava para as pessoas como ovelhas aflitas que não têm pastor. Irmãos, não podemos ter outro sentimento pelas pessoas, senão esse sentimento da compaixão de Cristo. Isto é o motivo do ministério da igreja. Mas Jesus vai fazer uma constatação aqui, maravilhosa, no capítulo 9 de Mateus. E então dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores, o que são? São poucos. O que significa? Significa que não haverá crise de trabalho na igreja. A seara do Senhor aqui é a seara de Deus. Nós nunca teremos trabalhadores em excesso na igreja. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, se você pegar, é só fazer uma estatística das igrejas, 10% da turma trabalha, e geralmente quem trabalha numa coisa, trabalha em 2, 3 na igreja. E tem a turma que assiste. Que vem, que gosta, contribui, mas não trabalha. Né? Mas é interessante você observar que Jesus está dizendo aqui que nós precisamos rogar ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. O que esse texto vai nos ensinar? Vai nos ensinar. Irmãos, Deus usa pouca gente para fazer grandes coisas. Deus não precisa de muita gente. Gideão tocou a trombeta, apareceram 30 e tantos mil homens para guerrear com ele. Ele foi usando lá um processo de seleção, o Enem, né? O Enem lá espiritual, e só ficaram o quê? 300. E Deus diz assim: vou dar a vitória com esses 300 para mostrar para vocês que a vitória vem do Senhor. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, porque esses poucos trabalhadores consagrados a Deus, eles realizarão o quê? Muito. E qual é o critério, irmãos? Presta atenção. O critério do mundo corporativo é treinamento. É processo de seleção fundamentado em recursos humanos. Aqui não. Como é que a gente recebe trabalhador de Deus? Por meio da oração. Oração. A oração é o segredo. Irmãos, uma igreja vai escolher um pastor. Como é que faz hoje? Aí convida 3, 4 pastores. Geralmente o pastor prega, que vem convidado, se ele quer ser pastor daquela igreja, prega o melhor sermão. E a turma diz: eita, que pastor que prega bem. Não conhece como é que é a vida do pastor, fora do púlpito.
É tudo, assim, numa hora. Depois o pastor vem e fica 1, 2, 3, 4, 5 anos, acaba com a igreja. Porque nós não estamos colocando o critério bíblico. Qual é o critério bíblico? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Agora, eu queria chamar a sua atenção para o fato que está no capítulo 10. Primeira parte, né? Primeira parte do capítulo 10. O que é que diz aí? Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Preste atenção que quando a gente faz umas orações assim, Senhor, rogai ao Senhor da seara que o quê? Mande trabalhadores. Mande trabalhadores. A lógica do texto é que a gente sempre está pensando no outro, não é isso? E aqui Jesus então diz aqui, os seus discípulos que ele já havia escolhido aqui. Tem uma lição muito simples aqui. É que quando eu oro para que Deus mande trabalhadores, eu posso ser a resposta de Deus. Você pode ser. Então, se você disser, Senhor, mande trabalhadores, você está frito, porque é você, cara. Não é assim? Na igreja a gente não tem essa mania? A gente tem ideias para os outros. Pastor, vamos fazer isso, vamos fazer isso. A gente tem ideias. E aqui no texto é maravilhoso, porque nesse contexto, depois de Jesus se dirigir para os seus discípulos, lá no capítulo 9, veja lá, no capítulo 9, versículo 37, e então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí no capítulo 10, tendo chamado os seus 12 discípulos, já lhe deu autoridade, agora vocês vão, agora de cidade em cidade, povoado em povoado, fazer esse trabalho, porque vocês são resposta da oração. Eu escolhi vocês, eu chamei vocês, eu estou dando autoridade para vocês é que vão resolver o problema. O que significa isso? Significa que nós, que estamos hoje, somos os trabalhadores de Deus. Irmãos, a igreja de Pinheiros são vocês. A gente fala de igreja, parece uma coisa abstrata assim, né? Não, a igreja somos nós. Se você diz, essa igreja não ora, você que não ora. Se você diz, essa igreja não evangeliza, parece jogador de futebol, né? Romário. Não, porque o Romário, ele fala em Romário como se fosse a terceira pessoa. É ele. Não é assim? Às vezes na igreja nós temos essa ideia. A igreja, pastor, a sua igreja. Tem uns até que dizem que a igreja é minha aqui. Pastor, a sua igreja. Ele não se coloca na igreja. Ele não faz parte da igreja. Ele não é a igreja. A igreja somos nós, irmãos. E os trabalhadores que o Senhor mandou, somos nós. Se você está aqui nessa igreja, nessa geração, se Deus tem dado oportunidade aqui de ministérios para você, quer seja na recepção, quer seja na diaconia, no ensino, nós somos a igreja. Nós temos que ir atrás dessas pessoas que estão aflitas e desesperadas, como ovelhas que não têm o quê? Pastor. Eu não sei se vocês sentem alguma coisa, mas quando eu vi aqueles sírios, dá uma dor no coração quando eu vejo aquele povo andando. Vocês não assistiram na televisão essa semana? Aquelas crianças, aquele povo, abandona tudo. Viajando, procurando um canto para fugir da guerra, da perseguição. É triste ou não é? Você não sente nada com aquilo ali? Nós estamos orando pela igreja em Aparecida. E estamos trazendo um pastor internacional lá de Recife. O cara chama Petrocelli.
E o pior não é isso. O pior é que ele botou o nome do filho, Petrocelli Júnior. Falei, mas rapaz, não faz um negócio desse. Está vindo aí, para ser o pastor de Aparecida. Irmãos, como é que um país como o nosso tem como padroeira um pedaço de madeira que foi encontrado no rio por pescadores, se tornou a padroeira do Brasil? É por isso que a coisa está do jeito que está. Diz que vai mais gente em Aparecida, visitar Aparecida, do que a Torre Eiffel em Paris. Aqui em São Paulo, no Vale do Paraíba, e a gente não sente nada. A gente quer que Deus mude a história do nosso país, nós temos que abrir igreja e evangelizar esse povo. Nós temos que pregar o Evangelho. E é isso que Jesus está fazendo aqui com seus discípulos. Porque Jesus não manda a gente fazer aquilo que ele já não fez. Ele já fez. Ele percorreu, ele sentiu, ele avaliou, e ele agora chama a turma e diz, olha, rogai ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores. Já mandou, são vocês. Agora vocês vão, eu escolhi vocês para que vocês façam esse trabalho e esse ministério. Então eu queria deixar isso com você nessa manhã, porque estudar os milagres de Jesus é compreender que Mateus simplesmente está mostrando aqui que ele tem poder, que ele é Deus. Mas eu quero que você entenda, é que nesse contexto onde Jesus ele é apresentado como Deus, ele se coloca aqui como uma referência de trabalho, de ministério para nós, na igreja de Pinheiros. E eu desafio vocês a estudar esse texto, a olhar para esse texto aqui. E então, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E Jesus já respondeu essa oração. Já mandou-me a mim e a você. Nós somos resposta de oração. Você é alguém que foi colocado aqui, não para ficar sentado aqui, mas para ser um trabalhador. Trabalhador. E a palavra trabalhador aqui é alguém que põe a mão no arado. E Jesus diz, aquele que pôs a mão no arado não pode mais olhar para trás. Temos que trabalhar, temos que trabalhar. Igreja, irmãos, é um lugar de trabalho. De trabalho. Amém? Pronto. Encerrar para não cansar vocês muito.